Olá, bem-vindos ao panorama geopolítico e ao jogo real da política global. Eu sou Marcos Degô e aqui as cortinas da geopolítica se abrem. Você talvez possa ainda não enxergar o tabuleiro do xadrez global como ele é, mas aqui, sabendo que informação é poder, você vai começar a entender. E hoje eu quero convidar vocês para uma reflexão que é profunda, é instigante. Você já se perguntou quais são os pontos em comum entre situações históricas de sanções internacionais, como aquelas aplicadas ao regime odioso do apartheid na África do Sul, e discussões mais recentes sobre pressões econômicas, como as que o governo Trump considera e implementa em relação ao Brasil? Será que, apesar das diferenças de contexto, das diferenças de protagonistas, nós podemos extrair lições valiosas dessas comparações? Que tipo de eficácia e que implicações as sanções carregam como instrumento de política internacional? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, buscando entender melhor como essas medidas moldam o destino de nações, moldam o destino de povos. Olha, gente, quando a gente vê situações de arbitrariedade, de violações de direitos humanos acontecendo, seja em regimes autoritários, seja por agentes do Estado contra pessoas que pensam diferente, ou contra a própria população, no caso do Brasil, nossa primeira reação pode ser de impotência. Aí a gente pensa, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para não ser preso? E aqui que entra um ponto crucial. A inação, ou seja, não fazer nada, não é uma atitude neutra. Na verdade, ela é uma forma de cumplicidade silenciosa. É como se a gente desse permissão para que a opressão continuasse. É por isso que as pressões, as sanções internacionais são ferramentas poderosas, que são criadas por uma espécie de urgência moral, uma necessidade estratégica. A ideia é simples. Elas podem desmantelar a estrutura de uma tirania e abrir caminho para a liberdade. A história nos mostra, nos seus momentos mais tristes, que sanções e pressões externas podem ser o martelo que quebra as correntes da autocracia. Isso não é conversa fiada não, viu? Existem inúmeros exemplos reais de que isso funciona. Como no caso do fim do apartheid na África do Sul. Pensa comigo, não foram flores, nem palavras educadas, nem discursos de parlamentares que derrubaram aquele regime racista. Foi um cerco externo implacável. Teve sanção econômica, com corte de recursos, corte de investimentos, teve embargo de armas, teve ostracismo cultural e esportivo, ou seja, o mundo virou as costas para eles. E houve também uma campanha diplomática incansável que tirou a legitimidade do regime perante o resto do planeta. O isolamento financeiro sufocou, a condenação moral envergonhou e eles foram impedidos de acessar tecnologias e mercados essenciais. Toda essa pressão de fora, junto, é claro, com a resistência heróica do povo lá dentro, criou um ponto sem volta. Resultado? Libertação de Nelson Mandela e a primeira eleição democrática e multirracial do país. Isso não foi sorte. Foi a prova de que um povo que se recusa a aceitar a barbárie tem poder. Outro exemplo é o regime sanguinário de Nicolau Ceausescu na Romênia. O povo, como sempre, na miséria total por causa da tirania, o regime já não tinha mais nenhuma ajuda externa. As sanções isolaram o país. Ceausescu não tinha como resistir à fome e à raiva do próprio povo, porque não tinha mais oxigênio econômico e moral vindo de fora. É um lembrete de que mesmo a ditadura mais brutal não se sustenta sem apoio externo. Agora, como funciona essa estrangulação da autocracia? Simples, a pressão internacional ela age como um veneno que devagarzinho vai paralisando os órgãos vitais de uma autocracia. Então, olha só como ela atua. Primeiro, asfixia econômica. Pensa nisso como cortar dinheiro, sanções financeiras, congelar a grana de gente corrupta da elite, restringir o comércio, impor tarifas, proibir empréstimos internacionais. Tudo isso drena os recursos que esses regimes usam para reprimir o povo, para pagar a lealdade dos seus, para manter o poder e para se manter no poder. Quando o dinheiro acaba, quando os cofres esvaziam,
o ditador perde a capacidade de comprar apoio, de intimidar, e até mesmo os aliados mais interesseiros já começam a vacilar. Segundo, isolamento diplomático e perda de legitimidade. Um regime que é condenado por um grande número de países, que é excluído de eventos internacionais, cujos líderes não podem viajar, seus embaixadores são tratados como párias, são expulsos do país, ele perde a sua força. Esse isolamento destrói a moral interna, a capacidade de negociar com o resto do mundo. A tirania vira uma ilha e o povo lá fica cada vez mais inquieto. Terceiro, vozes amplificadas. A condenação internacional dá legitimidade, dá um megafone para quem faz oposição lá dentro. Muitas vezes arriscando a própria vida para denunciar os abusos. Quando o mundo inteiro aponta o dedo para quem viola os direitos humanos, isso empodera os dissidentes, isso os protege, de certa forma, da repressão total. E, ao mesmo tempo, escancara a hipocrisia, escancara a brutalidade do regime. O caso de Saddam Hussein no Iraque é um bom exemplo. As sanções que vieram depois da invasão do Kuwait não o derrubaram de imediato, mas o prenderam em um isolamento econômico e diplomático por mais de 10 anos. Essas sanções tiraram os recursos do regime, impediram a reconstrução do exército e mantiveram o exército e o regime sob o foco internacional. Mesmo que a queda final tenha havido de uma intervenção militar, as sanções já tinham enfraquecido tanto o regime que ele se tornou um alvo fácil. Entenda, sanções nem sempre são a bala de prata, mas muitas vezes são o cerco que precede o colapso. Essa mesma ideia vale para a queda do ditador Bashar al-Assad na Síria. Não para por aí, existem muitos outros exemplos. No Chile, o isolamento moral do regime contribuiu para o plebiscito que tirou Pinochet do poder. Em Mianmar, sanções forçaram a abertura política. Na Rodésia, sanções desmantelaram o regime racista. E na Líbia, as sanções pós-Lockerbie levaram Gaddafi a abandonar programas de armas e lá na frente anteciparam a sua queda. Então, a pressão global é uma ferramenta com muitas faces. O que nós não podemos esquecer é que os regimes autoritários são mestres em sobreviver, usando táticas bem previsíveis para resistir à pressão. Eles gritam: a culpa é do inimigo externo. E o que eles fazem? Aumentam a repressão interna. Dão vantagens para as elites, dão vantagens para os apoiadores, incluindo a mídia, que só fala bem deles. E, ao mesmo tempo, eles procuram desesperadamente por novos aliados para furar sanções. Mas as sanções podem ser mais eficazes. E o que é que funciona? Sanções cirúrgicas. Em vez de proibições amplas que acabam penalizando a população inteira, o ideal é focar em sanções inteligentes, que miram direto na elite do governo, nos seus familiares, nos seus bancos, nos seus negócios, nos seus canais de televisão. Assim, o regime sente a dor, a população sofre menos. Fechar as brechas. É fundamental monitorar e punir rigorosamente quem ajuda o regime a escapar das sanções. E assim se garante que a rede de pressão não tenha nenhum furo. Um apoio à oposição. Oferecer apoio financeiro, moral, logístico, midiático para movimentos democráticos, para a sociedade civil. Isso garante que o ditador não consiga calar todas as vozes de quem pensa diferente. A coerência diplomática. Manter uma mensagem unificada, firme, sem dar brechas que possam ser vistas como fraqueza ou divisão. Claro, pessoal, é verdade. A gente não pode ignorar que sanções podem causar algum impacto humanitário, sim. Ninguém quer que pessoas inocentes sofram. Mas, muitas vezes, o sofrimento que um regime autoritário impõe é muito mais profundo, muito mais geral e dura muito mais tempo do que qualquer efeito colateral das sanções. A escolha, na verdade, não é entre sofrer e não sofrer. A escolha é entre um sofrimento inútil, sem propósito, sem fim, e um eventual sofrimento que é gerenciado e que tem um objetivo maior, a libertação. O objetivo final é a liberdade. E a liberdade, às vezes, exige sacrifícios. A verdadeira crueldade é a indiferença que permite que o sofrimento sob a tirania se estenda indefinidamente. Agora vamos trazer essa conversa para o nosso contexto.
Quando a gente vê atores políticos brasileiros pedindo atenção, pedindo sanções internacionais por causa de medidas autoritárias ou perseguição política, isso não é um grito de desespero. Isso é uma expressão válida e fundamental de um princípio universal. Quando os mecanismos de controle e de equilíbrio de um país, que deveriam ser os guardiões da democracia, os guardiões dos direitos humanos, parecem comprometidos ou insuficientes, buscar a ajuda da comunidade internacional não é uma intervenção estrangeira desejada. É, na verdade, uma busca por apoio moral, apoio prático em valores que estão acima das fronteiras. A validade desses pedidos está na ideia de que soberania de um país não é e não pode ser um escudo absoluto para a violação de direitos humanos. A soberania pertence ao povo, pertence a mim, pertence a todos vocês, não a quem está no poder. O Brasil, por exemplo, assinou tratados internacionais que obrigam a respeitar a democracia, o Estado de Direito, os direitos fundamentais. Se existe uma percepção de que esses compromissos estão sendo deixados de lado ou violados, buscar atenção e pressão externa é uma atitude legítima, é uma atitude necessária para reafirmar que esses valores são universais. Não é intromissão arbitrária. É um lembrete de que nenhuma nação, por mais soberana que se pretenda, pode se desviar impunemente das regras civilizatórias que guiam as relações entre os povos. A pressão internacional nesse cenário se torna a última linha de defesa, a voz da solidariedade global que insiste. Liberdade e justiça são inseparáveis e defendê-las é uma responsabilidade de todos. Então, é dentro dessa visão estratégica e de princípios que devem ser compreendidas iniciativas como a do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que leva denúncias de violações sistemáticas de direitos humanos a governos estrangeiros, a organizações internacionais, sacrificando o seu mandato, a sua família. A premissa é clara. Muitas vezes, mudanças internas só acontecem com uma ação externa que é necessária. Então, pessoal, as pressões, sanções internacionais são como um farol em tempos de escuridão. São uma ferramenta robusta e, quando usada do jeito certo, extremamente eficaz para desmantelar regimes autoritários, para promover a democracia. Não são soluções mágicas, não acreditem nisso, mas são resultado de uma demonstração persistente, coordenada, capacidade de ação política externa. Agora, raciocina aqui comigo. A história nos ensina que a tirania raramente desiste por vontade própria. É justamente o peso do isolamento, a asfixia econômica, a pressão incessante da consciência mundial que, combinadas com a coragem de quem luta aqui dentro, como nós, como deputado Eduardo Bolsonaro, podem finalmente quebrar o jugo da opressão, quebrar a espinha dorsal do autoritarismo. Em um mundo onde a democracia e os direitos humanos estão sempre sob ameaça, a pressão internacional é mais do que uma opção. É um imperativo moral, um imperativo estratégico, uma ferramenta indispensável na luta por um futuro mais justo e livre. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que essa análise tenha sido útil para você entender um pouco melhor esse tema tão complexo. Aqui nesse canal não tem achismo. Tem análise séria, tem análise fundamentada. Então, se você gostou, já sabe, deixa aí o like, compartilha com os amigos, porque a informação liberta, informação transforma. E se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos, próximos episódios. Até a próxima!